Olá, galerinha! Vamos para a nossa correção da avaliação diagnóstica de entrada dos nonos anos. Cada um aí com o seu caderno de questões. Vamos acompanhando. Questão número 1. Pedro utilizou 1/6 da quantia que ele recebeu de salário em agosto para pagar uma prestação, e da quantia recebida lhe restaram R$2.000. Qual foi o valor em reais da prestação que Pedro pagou em agosto? Então, vamos pensar. Ele usou 1/6, uma parte de 6. Se ele usou uma parte, sobraram 5 partes. E essas 5 partes correspondem aos R$2.000 que restaram para ele. Ok, restaram R$2.000, que corresponde a 5 partes. Então, dá para a gente saber qual foi o valor que o Pedro pagou? Sim, eu vou dividir os R$2.000 em 5 partes. 20 dividido por 5 dá 4 vezes, sobra 0. Temos aqui 2 zeros, 2 zeros. Então, quer dizer que ele pagou a prestação de R$400, alternativa B. Questão 2. Júlio pretende fazer um sistema de irrigação em sua fazenda. Nessa fazenda, há 2 regiões que precisam ser irrigadas. Júlio fez 4 esboços em que os pontos O e P representam os centros das 2 regiões. E as figuras pontilhadas indicam os locais onde os dispositivos de irrigação poderiam ser instalados. Observe no quadro abaixo esses 4 esboços com uma descrição de cada figura pontilhada. Na figura 1, circunferências de centro O e P, cujo diâmetro é equivalente à medida da distância entre O e P. 2. Segmento OP. 3. Circunferência com o centro no ponto médio do segmento OP e medida de raio equivalente à metade da distância entre O e P. 4. A reta mediatriz do segmento OP. Então, como o orçamento só permite fazer um sistema, Júlio decidiu instalar os dispositivos de irrigação em pontos que fossem equidistantes aos pontos O e P, ou seja, que tem a mesma distância, tá? O sistema de irrigação vai ter que ter a mesma distância até o ponto P e até o ponto O. De acordo com a decisão de Júlio, o local onde esses dispositivos de irrigação devem ser instalados está representado pelo esboço. Então, vamos pensar aqui no esboço 1. Se eu pegar um pontinho de irrigação aqui, ó, em vermelhinho, eu vou levar ele até o ponto P. Eu tenho essa distância que formou. Esse mesmo pontinho até o ponto O já é maior. Então, essas 2 distâncias não são equidistantes, né? Eles não têm a mesma distância. Já não é a 1. Se eu pegar um pontinho aqui na 2, levar até o P, não vai ser a mesma distância que eu levar até o O. Também não são equidistantes. Na 3, se eu pegar um pontinho qualquer aqui, levar até P, até O, também não são equidistantes, não tem a mesma distância. Diferente do que acontece aqui no esboço 4. Se eu pegar esse primeiro pontinho aqui em cima, ele tem a mesma distância até o ponto P e até o ponto O. Isso significa pontos equidistantes, ok? Se eu pegar qualquer outro pontinho aqui, a distância até o P é a mesma que a distância até o O. Então, a alternativa correta é o esboço 4, alternativa D. Continuando. Questão 3. Márcia recebeu em sua loja uma nova coleção, totalizando 5 blusas, 4 saias e 3 coletes. Para compor a vitrine de sua loja, ela decidiu vestir um manequim apenas com as roupas dessa coleção, de maneira que ele ficasse vestido com uma blusa, uma saia e um colete. A partir da decisão tomada por Márcia, quantos conjuntos diferentes ela poderia criar para vestir esse manequim? Então, 5 blusas, 4 saias e 3 coletes, nós temos um leque de possibilidades. 5 vezes 2, 20. 20 vezes 3, 60. Ela poderia vestir ele de 60 maneiras diferentes. 4.
Uma empresa tem ao todo, presta atenção na palavra ao todo, 115 funcionários. E 18 deles trabalham no setor administrativo. Então, o setor administrativo é uma parte daquele total de funcionários. Será feito um sorteio de uma cesta com chocolates entre todos os funcionários dessa empresa. Qual é a chance de um funcionário que trabalha no setor administrativo dessa empresa ganhar essas cestas de chocolates? Pessoal, lembrando que quando a gente estudou fração, denominador, numerador. Numerador significa uma parte e o denominador significa o total. Nós temos aqui um total de 115 funcionários, onde 18 deles são do setor administrativo. Uma parte é 18, 115 é o todo. Então, 18 sobre 115. 18 115 avos é a chance. Alternativa C. 5. Observe a sequência numérica apresentada no quadro abaixo e as 4 expressões algébricas indicadas em seguida. Temos uma sequência de números aqui, 2, 6, 12, 20 e 30, onde nós dizemos que o 2 é o primeiro termo, o 6 é o segundo, o 12 é o terceiro e assim por diante, onde nós temos N termos infinitos. E temos aqui 4 expressões algébricas, aquelas que contêm letras, né? Valores desconhecidos. 6n, 2n mais 2, 3 vezes n menos 1 e n ao quadrado mais n. Qual dessas expressões algébricas permite determinar cada termo da sequência apresentada em função da posição n que ele ocupa nessa sequência? Então, o 2 ocupa a primeira posição. Eu vou substituir o n por 1. Quando eu substituo o n por 1 nas expressões abaixo, o valor final, o resultado, tem que dar 2, porque é a minha sequência. Quando eu substituo n por 2, o resultado vai ter que dar 6. Quando eu substituir por 3, o resultado tem que dar 12, e assim por diante, de acordo com essa sequência. Vamos testar a primeira expressão, que é o 6n. Então, no lugar do n, eu vou pôr 1. Quanto que dá 6 vezes 1? 6. Esse primeiro valor bate com o da sequência? Não. Da sequência é o 2. Então, não é o 6n. Vou para a próxima. 2n mais 2. Vou substituir o n por 1. 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1, 2. Com mais 2 dá 4. Bateu o resultado com o primeiro da sequência? Não. Então, não é essa expressão. Vou para a próxima expressão. 3 vezes n menos 1. Vou substituir o n por 1. 1 menos 1 é 0. 3 vezes 0 dá 0. Bateu o resultado? Não. Então, não é essa alternativa. Óbvio que só sobrou uma alternativa, que é a correta. Mas vamos testar? N ao quadrado mais n. Vou substituir n por 1. 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes o 1, que dá 1, e 1 mais 1 dá 2. Bateu o primeiro resultado. Vamos substituir agora por 2. 2 ao quadrado mais 2. 2 ao quadrado, 4, com mais 2, 6. Bateu o segundo resultado. Vamos testar por 3. 3 ao quadrado mais 3. 3 ao quadrado, 9. 9 com mais 3, 12. O que está acontecendo? Os resultados estão batendo. A alternativa correta, letra D. A expressão 4. Questão 6. Certa semana, o gerente de uma loja decidiu oferecer uma nova forma de pagamento para a compra de algumas televisões, de modo a não cobrar juros. Para essa forma de pagamento, ele utilizou a expressão E mais 6 vezes P, na qual E corresponde à entrada é o valor que dá na hora,
E P corresponde à quantia a ser paga em cada parcela. Então, quanto ele vai pagar por mês, a parcelinha dele. Luiz optou por essa forma de pagamento ao comprar uma televisão nessa loja. Nessa compra, ele pagou R$ 50 de entrada e parcelas de R$ 250 cada. De acordo com essas informações, qual foi o preço em reais dessa televisão que o Luiz comprou? Então, ele deu 50 de entrada e pagou 6 parcelas de 250 cada um. Vamos calcular. 6 parcelas de 250 vai dar 6 vezes 0, 0, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 2, 12, com mais 3, 15. 1.500, mais a entrada que ele deu. Então, 1.500 mais 50 dá 1.550. Alternativa C. 7. Devido a uma infiltração, Samuel precisou trocar todos os pisos de alguns cômodos de sua casa. Observe na figura abaixo o formato desses cômodos com as indicações de algumas de suas medidas. Temos aqui a varanda, a cozinha e a sala. E as medidas 5 por 6 metros. Para fazer essa troca e ficar com uma reserva, Samuel comprou 4 metros quadrados de piso a mais que a quantidade equivalente à medida total da área dos cômodos. Quantos metros quadrados desse piso Samuel comprou ao todo? Nós vamos calcular a área toda e adicionar 4 metros, que é a sobra que ele comprou. Lembrando que a área de um retângulo é a sua base vezes a altura, que nós temos 5 de base e 6 de altura. 5 vezes 3, 30. Mais 4 metros de piso, que é a sobra. Isso vai dar 34 metros ao quadrado. Alternativa D. Questão 8. Raíssa foi a uma chocolataria e comprou uma certa quantidade de trufas que custavam o mesmo preço cada. Essa quantidade de trufas era numericamente equivalente ao preço unitário de cada uma. Então, a quantidade de trufa tem que ser igual ao preço unitário. Ao todo, Raíssa pagou R$ 36 por essas trufas. Quantas trufas Raíssa comprou nessa chocolataria? Letra A, 5. Se fossem 5, seriam 5 quantidades por R$ 5 cada, por causa que tem que ser numericamente equivalente. Isso daria R$ 25. Não é a alternativa A. A alternativa B, 6. Se ela comprou 6 e cada uma custava R$ 6, 6 vezes 6, 36. Achamos a alternativa correta. Professora, por que não pode ser 18? 18 vezes 18, se ela tivesse comprado 18 trufas por R$ 18 cada uma, ela jamais teria gastado só R$ 36. Mesma coisa o 36. Se ela tivesse comprado 36 trufas por R$ 36 cada uma, ela jamais teria gastado ao total R$ 36. Então, a única aqui que dá certo é o 6. 6 trufas por R$ 6 cada uma. 6 vezes 6, 36. 9. Ricardo tem 4 prateleiras com carrinhos de brinquedo. Em cada prateleira, ele guarda 4 carrinhos. E dentro de cada carrinho, há 4 bonecos sentados no banco. Quantos bonecos Ricardo tem ao todo nessas 4 prateleiras? 4 prateleiras, em cada uma 4 carrinhos, em cada carrinho 4 bonecos. 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4, 64. Alternativa correta, letra C. 64 bonecos. 10. Observe na tabela abaixo os dados de uma pesquisa sobre o preço médio da gasolina e do etanol em uma cidade nos 2 primeiros meses de 2020.
Janeiro, a gasolina 4,70, o álcool 3,27. Fevereiro, a gasolina 4,55, o álcool 3,18. Saudades desse preço. Qual representação gráfica é a adequada para representar os dados dessa pesquisa? Temos 4 gráficos. Apenas um deles é que representa de forma mais visível, mais fácil, de forma mais compreensiva, esses dados. Então, vamos analisar aqui o gráfico A. Em janeiro, o cinza clarinho é a gasolina, o cinza escuro é o etanol. Janeiro, 4,70, bateu. 3,27, bateu. Em fevereiro, 4,55 a gasolina, ok. 3,18 o etanol, ok. É a alternativa A. Professora, por que não são as outras? Vamos lá. Letra B aqui nós temos um gráfico de setor, que é o pizza. O famoso gráfico de pizza. Não representa aqui, galera, ó. Não tá separado aqui de forma mais compreensiva, né? Então ficam os dados sem uma compreensão. C. Não tem nem a legenda aqui de qual é a gasolina, de qual é o etanol. Então, sem condições. Letra D, o gráfico de linhas aqui, não tem como também. Como que eu vou saber qual é a gasolina, qual que é o etanol? As legendas aqui nem tem. Então, o único é realmente o gráfico A. Questão 11. Lorena fez uma prova de concurso em que a nota final correspondia à média ponderada das notas obtidas em cada conteúdo da prova. Os conteúdos dessa prova e seus respectivos pesos são redação com peso 2, língua portuguesa com peso 1 e matemática com peso 2. Então, quer dizer que redação e matemática, a pontuação dela dobra. Nessa prova, Lorena obteve 8,2 em redação. Então, em redação, 8,2, como o peso é 2, eu vou multiplicar por 2, que vai dar 16,4. Língua portuguesa, 7,9. O peso é 1, é ele mesmo, 7,9. Em matemática, ela tirou 8,8, peso 2. Então, vamos ver, 8,8 peso 2, vamos multiplicar por 2. Que dá 17,6. Nós vamos somar as notas, as pontuações da Lorena. Então, vai ficar, só um minuto aqui, vai ficar 4 mais 6, 10, com mais 9, 19. 6 com mais 1, 7, 7 mais 7, 14, com mais 7, 21. 2 com mais 1, 3, com mais 1, 4. Quer dizer que a pontuação dela foi 41,9. Como estamos falando de média ponderada, a gente tem que dividir esse 41,9, esse total, pelos pesos, quantidade de peso. Eu tenho aqui peso 2, peso 1, peso 2. Se eu juntar tudo, dá 5. Vamos dividir. 41 por 5 dá 8 vezes, né? 8 vezes 5 dá 40. 40 para chegar no 41, resta 1. Abaixo 9. 19 por 5 dá 3 vezes, que dá 15. 15 para chegar no 9, faltam 4. Continua aí meus decimais. 40 dividido por 5 dá 8 vezes. Vai restar nada. Então, a pontuação final dela foi 8,38. Alternativa C. Ótimo. 12. Ana começou a trabalhar no almoxarifado de uma empresa. Certo dia, para determinar o valor unitário de cada pacote de papel A4 utilizado por essa empresa, Ana verificou os recibos das 2 últimas compras desses pacotes de papéis. Em um desses recibos estavam registrados 4 pacotes de folha de papel A4 e 2 caixas de clipes por R$ 72. Vou colocar essa informação aqui.
4 pacotes de sulfite eu vou chamar de X. E 2 caixas de clips eu vou chamar de Y. Deu 72. No outro recibo, constavam um pacote de sulfite de folha de papel A4 e uma caixa de clips no valor de R$20. Então, o pacote é X, mais a caixa de clips, 20. Ana percebeu que esses dois recibos eram do mesmo fornecedor, tinham uma mesma data e os produtos neles registrados eram idênticos. De acordo com as informações registradas nesses recibos, qual foi o preço em reais que essa empresa pagou por um pacote de folhas de papel A4? Pessoal, esse é um sistema de equações. Como nós passamos 2 anos de pandemia, em que as aulas ficaram um pouco prejudicadas, pode ser que vocês não chegaram a ver esse assunto, né? Mais específico. Então, eu vou primeiro resolver pela parte lógica, que seria testar as alternativas. Então, vamos supor que eu vou testar aqui 11,50. Se o pacote custar 11,50, eu vou substituir no lugar do X, que é o pacote. 11,50 mais quanto? Que daria R$20. 11,50 mais 8,50. Então, quer dizer que quando o pacote sulfite for 11,50, o clipe é 8,50 por causa desse valor que eu tenho. Se eu substituir esses valores aqui na parte de cima, vai dar correto esses R$72? Se eu colocar R$11,50 aqui no X, 4 pacotes, 4 vezes 11,50, mais a caixa de clipe sendo 8,50, 2 vezes 8,50, vai passar desse valor de R$72. Então, não é a alternativa A. Eu vou pegar a outra. Vou pegar a 16. Se eu colocar aqui o pacote de folha valendo 16. Então, eu vou colocar aqui 16. Quanto que vai ser o clipe para que os dois juntos dê 20? O clipe vai ser 4, porque 16 mais 4, 20. Ok. 4 vezes 16 e 2 vezes 4, vamos lá, 4 vezes 16 vai dar 64. E 2 vezes 4 vai dar 8. Vou somar aqui 8. 12, 7. Deu certinho. Então, 4 pacotes a R$16 cada um e 2 caixas a R$4 cada um vai dar 72. Quer dizer que a alternativa correta é a letra A. Certo? Como que a gente faria se vocês já tivessem dominado o sistema de equações? Vou explicar para vocês. Lógico que a gente vai se aprofundar nesse assunto. Então, ficaria aqui. X mais Y igual a 20, eu vou deixar uma letrinha isolada, uma incógnita. Eu vou isolar o X. Ele vai ficar sozinho. Do outro lado está o 20. E esse Y que está aqui, que é uma adição, quando eu troco do lado do sinal de igual, ele se torna uma subtração, porque ele é a operação inversa. Esse X, que vale 20 menos Y, eu vou substituir nesse X de cima. Então, vai ficar 4 vezes, no lugar do X, 20 menos Y. Mais 2y igual a 72. Fazendo aqui a distributiva, 4 vezes 20, 80. 4 vezes menos y, menos 4y. Vou juntar o restante. Então, nós temos aqui menos 4y com 2y. Estou devendo 4 e paguei 2, vou ficar devendo 2. Então, vou ficar com menos 2y. 72 está do outro lado. Esse 80 vai para o outro lado. Vamos trocar a operação dele. Ele é uma adição, ele vai em uma subtração. Então, eu vou ficar com menos 2y. Tenho 72, mas devo 80. É porque eu estou devendo 8.
O 2 está multiplicando, né? O menos 2 está multiplicando, ele vai passar trocando sua operação, então ele vai passar sendo uma divisão. Na divisão, negativo com negativo dá positivo. E 8 dividido por 2 dá 4. Achamos o valor do y. Y é o clipe, é a caixa de clipe. Para eu descobrir o pacote de folha, eu vou substituir aqui o y por 4. Então, vai ficar x igual a 20 menos 4, que dá 16. Achamos a resposta, 16. Não precisa ficar desesperado, porque nós vamos aprender isso, tá bom? Nós vamos ter aí uma parte do nosso bimestre só para ver equações e sistemas de equações. Belezinha? Vamos para 13. Uma peça foi apresentada em um teatro que contém 750 assentos. No dia dessa apresentação, 90% desses assentos foram ocupados. Quantos assentos desse teatro ficaram desocupados no dia da apresentação da peça? Quando a gente fala de porcentagem, o total é sempre 100%. Então, quer dizer que 750 é o total de assentos, ele é 100%. 90% desses assentos foram ocupados. Mas o problema não está pedindo os ocupados, o problema está pedindo os assentos desocupados. Então, vamos pensar. Se 90% foi ocupado, o que não foi ocupado? 10%. A gente vai fazer 10% do total. 10% de 750. 10 vezes 750 dá 7.500. E 7.500 dividido por 100 dá 75. 10% é 75. Então, 75 assentos desocupados. Alternativa D. 14. O doce de leite produzido em uma indústria de laticínios é vendido em latas de alumínio com o formato cilindro reto. A medida do diâmetro interno da base dessa lata é 8 centímetros e a medida da altura é 12. O doce de leite ocupa todo o espaço interno dessa lata. Certo dia, para conhecer esse produto, Tiago comprou 2 latas de doce de leite na loja dessa indústria de laticínios. Quantos centímetros cúbicos de doce de leite Tiago comprou nesse dia? Centímetros cúbicos, galerinha, é o volume. Volume é a capacidade. Falou aí que é um cilindro. Cilindro, vocês sabem que é uma lata. Vamos às informações do problema. O diâmetro da lata é 8. Então, o diâmetro é esse ponto aqui, ó. Desse ponto até esse. 8. A altura é 12. Então, a altura é isso aqui. 12. O doce de leite ocupa todo o espaço do cilindro. Para isso, tem a fórmula do volume, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. A gente chama de H a altura. Todas essas informações tem no problema. Π, o próprio problema pediu para a gente utilizar como sendo 3. Então, eu vou tirar o π e colocar 3 no lugar dele. Raio, galerinha, é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 8, qual a metade dele? 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. E a altura, que é 12. Vamos substituir a altura por 12. Resolvendo primeiro a potenciação aqui, ó, 4 ao quadrado, vai ficar 3 vezes. 4 vezes 4 é 16, vezes 12. Então, nós vamos multiplicar 3 por 16. Que vai dar 18, 48. 48 a gente vai fazer vezes 12. 2 vezes 8, 16.
2 vezes 4, 8, com mais 1 dá 9. Vamos para a dezena. 1 vezes 8, 8. 1 vezes o 4, 4. Aqui vai dar 6, 17, 576. 576 é uma lata, mas o Tiago comprou 2 latas. Então, o que a gente vai fazer? 576 vezes 2, porque são 2 latas. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15. 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11. Então, 1.152 centímetros cúbicos. A alternativa C. Questão 15 agora. Uma fábrica de biscoitos amanteigados possui 5 fornos iguais. Colocando fornadas de determinado biscoito para assar ao mesmo tempo nesses 5 fornos, utilizando a capacidade máxima deles, é possível assar 4 quilos desses biscoitos em meia hora. Recentemente, essa fábrica adquiriu 3 novos fornos iguais aos que já possuía. Esses fornos adquiridos funcionarão com sua capacidade máxima juntamente com os fornos antigos. Com a aquisição desses 3 fornos, quantos quilos desse determinado biscoito essa fábrica poderá assar a mais em meia hora? Então vamos pensar. São 5 fornos iguais que produzem 4 quilos de biscoito. Então eu preciso primeiro saber quanto cada forno produz de biscoito. Eu vou dividir os 4 quilos de biscoito por 5 fornos. 0,40 por 5 dá 8. Então, 0,8, cada forno produz isso. A fábrica comprou mais 3 fornos. Então, cada forno produzindo 0,8, quanto esses 3 vão produzir a mais? 0,8 vezes 3. 8 vezes 3 dá 24. 0 vezes 3 dá 0, com mais 2, 2. Uma casinha decimal. 2,4 quilos a mais. Letra A. Questão 16. Mona Lisa foi ao museu e observou que a altura de uma das estátuas em exibição correspondia ao triplo de sua altura, que é de 1,65 m. Qual é a altura dessa estátua? Galerinha, triplo é vezes 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. 2 casinhas, 2 casinhas. 4,95 m. Questão 17. Paula desenhou a região próxima de sua escola em uma malha quadriculada. Nesse desenho, ela destacou de cinza a sua escola, o mercado, o banco e a praça da região. Observe abaixo o desenho feito por Paula. Temos o mercado, a praça, a escola e o banco. Sabendo que cada quadradinho mede 1 por 1, os centímetros quadrados de área é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Então, a área do mercado é 6, da praça é 6, da escola é 8, do banco é 8. A medida total da área em centímetros quadrados das regiões destacadas de cinza no desenho de Paula nós vamos juntar 6 com mais 6, 12, com mais 8, 20, com mais 8, 28. A alternativa B. Questão 18. A mãe de Paula vai fazer uma festa de aniversário para sua filha e encomendou 100 coxinhas de frango, 60 empadas e algumas bolinhas de queijo, totalizando 225 salgadinhos. A equação que permite calcular a quantidade X de bolinhas de queijo é X bolinhas de queijo mais 100 coxinhas mais 60 empadas, tudo tem que dar 225. Se eu juntar aqui 100 com 60, dá 160. Então, a equação é essa, x mais 160 igual a 225. Letra A. 19. Observe a reta numérica abaixo, ela está dividida em segmentos de mesma medida. Nessa reta, o ponto P representa o número inteiro,
Menos 9 até 9. Se a gente observar aqui, está indo de 3 em 3. Então, aqui seria menos 6, menos 3, 0, 3 e 6. Ponto P, menos 3. Sabrina é uma funcionária recém-contratada em uma papelaria. Está atendendo ao cliente que deseja comprar um tipo específico de caderno. Ela sabe que esses cadernos são guardados em 2 das 8 gavetas do balcão, mas não sabe em quais. Por isso, Sabrina irá abrir aleatoriamente essas gavetas até encontrar esses cadernos. Qual é a probabilidade de Sabrina encontrar esses cadernos na primeira gaveta que abrir? Pessoal, a resposta, óbvio. São 8 gavetas, então ao total 8. Elas estão guardadas em 2 gavetas, uma parte de 8. 2 em 8. Letra B. Opa, questão 21. Oh, meu Deus. Aqui, questão 21. As figuras a seguir estão organizadas dentro de um padrão. N, quando N for 1, é 1 estrela. Quando N for 2, 4 estrelas. Quando N for 3, 7. N for 4, 10. N for 5, 13. Então, nós temos aqui uma sequência de números. 1, 4, 7, 10 e 13. A expressão algébrica que representa a quantidade de estrelas P em função de N é... Pessoal, mesma coisa da 5. Vou pegar a primeira expressão aqui. 3N menos 2. Vou substituir o N por 1. 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1, 3. Tira 2, 1. Olha só, bateu o resultado. Substituí o N por 1, o resultado deu 1. Ok. Vou substituir agora por 2. 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 2 dá 4. Bateu o resultado de novo. Vou substituir por 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2 dá 7. Bateu. Quer dizer que já achamos a alternativa correta. Letra A. Se não fosse a correta, é porque os valores aqui, os resultados, não estariam batendo com as estrelinhas. Mas já encontramos a alternativa. 22. Observe os quadriláteros desenhados na malha quadriculada abaixo. Temos aqui 4 figuras com 4 lados. Quais desses quadriláteros são o losango? Pessoal, característica do losango, ter os 4 lados iguais. Na 1 e na 2, a gente vê que os 4 lados aqui não são iguais, né? Tem um que é maior que o outro. Na 3 e na 4, ambos têm os 4 lados iguais. Então, alternativa D. Figuras 3 e 4. Questão 23. Fabiana e Cristina foram a uma feira de livros e aproveitaram para comprar alguns livros de seus interesses. Cristina comprou 3 livros a mais que o triplo de livros que Fabiane comprou nessa feira. Sabendo que Cristina comprou 12 livros, quantos livros ao todo Fabiane comprou? Bom, a Cristina comprou 12. A gente sabe que ela comprou 3 livros a mais que o triplo. Então, se ela comprou 12, 3 eram a mais, eu vou fazer menos 3. E sobram 9. 9 é o triplo de quem? 9 é o triplo do 3. Então, 3 vezes 3 dá 9 e 9 mais 3 dá 12. Bateu. Quer dizer que a Fabiane comprou 3 livros. 24. Uma florista que trabalha vendendo flores na porta de um restaurante resolveu fazer um balanço de suas vendas, considerando os 3 últimos dias em que trabalhou. Para os cálculos desse balanço, no dia em que teve prejuízo, ela representou como uma quantia negativa. E quando obteve lucro, uma quantia positiva. Assim, ela observou que no primeiro dia teve um prejuízo de R$ 45. Então, no primeiro dia, menos 45. No segundo dia, teve um lucro de 85, mais 85, foi lucro. No terceiro, prejuízo de 55, menos 55. Qual foi o balanço em reais dessa florista nesses 3 dias?
Se eu juntar o prejuízo dela, vai dar menos 100. Menos 100 com o lucro é 85. Tô devendo 100, mas eu consegui pagar 85. Eu vou ficar devendo 15. Então, ela teve um prejuízo de R$15. Alternativa B. 25. Um casal participou de um torneio de dança em que cada um dos 5 jurados deveria atribuir uma nota de 0 a 100 pontos. As notas que cada jurado deu a esse casal estão apresentadas no quadro abaixo. 70, 85, 80, 75, 70. Nesse torneio, a nota final do casal participante corresponde à média aritmética das notas atribuídas pelos 5 jurados. Qual foi a nota final desse casal nesse torneio? Média aritmética, a gente soma tudo que tem e divide pela quantidade. Então, a gente vai somar 70 com 85, com 80, com 75 e com 70, que foram as notas. 5 mais 5, 10. 7 mais 1, 8. 16, 24. 24 com mais 7, 31. 31 com mais 7, 38. 380. Quantos jurados foram? Quantas notas? 5. Vou dividir por 5. 38 dividido por 5 dá 7 vezes, que dá 35, então sobram 3. 30 dividido por 5 dá 6. 76 pontos, alternativa C. Por último, Jane sacou R$2.100 em um caixa eletrônico e observou que todas as 26 cédulas que saíram eram de 50 ou de 100. Das cédulas que Jane recebeu nesse saque, quantas eram R$100? Quantas eram de R$100? 26 cédulas foram total, então 26 notas. Entre 50 e 100. Se eu pegar a alternativa A, 14 notas de R$100 dá 1.400. 1.400, então eu vou tirar de 2.100, que foi o que ela sacou. Vai sobrar 700. 700 seriam quantas notas de 50? 14 notas. 14 notas com 14 notas dariam 28 notas, 28 cédulas. Pode ser? Não, porque foram 26 cédulas. Não é a letra A. Letra B, 16. Se 16 foram notas de 100, teria 1.600. Eu vou tirar do que ela sacou. Então, 2.100 tira 1.600, vai dar 500. 500 que seriam 5 notas, aliás, 10 notas de R$50. Deixa eu arrumar. 10 notas de R$50. 10 notas com 16 notas dariam 26. Então, achamos a alternativa correta. Professora, por que não pode ser 21 notas de 100? 21 notas de 100 dariam R$2.100. Só que 21 notas, 21 cédulas, já daria o total ali do valor, sendo que ela sacou 26 cédulas. Então, não pode. 26 cédulas de 100 daria R$2.600. Já seria mais do que ela sacou. Então, a única alternativa correta aqui é a 16. Valeu, galerinha! A gente se fala aí nas aulas e vamos aprofundar vários assuntos vistos nessa diagnóstica. Um abraço!